No vídeo de hoje, então, eu quero concluir o assunto sobre lei dos rendimentos decrescentes. Lei dos rendimentos decrescentes com um exemplo. Vou até dar uma olhada num texto aqui, brevemente, mas hoje eu quero focar mais no exemplo em si que o livro nos traz. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre economia e investimentos, ou então economia e o mercado financeiro. A playlist geral é de economia, mas a playlist específica é apenas de investimentos. Eu tenho interesse sim em colocar recursos minimamente no mercado financeiro e investimentos, mas antes disso resolvi criar esses vídeos aqui no canal sobre economia básica e mercado financeiro. Na verdade, mercado financeiro é que o capítulo 1 que eu estou atualmente trata sobre intermediação financeira, então por isso que estou tratando sobre conceitos de economia aqui. E o livro texto básico que estou utilizando é este livro. Se você quer entender um pouco sobre mercado financeiro, este livro é fundamental, um livro texto, né? Inclusive é um livro texto muito utilizado nas disciplinas de mercado financeiro e de capitais, nos cursos de graduação e pós-graduação em economia, administração e ciências contábeis. Então é fundamental que você tenha acesso a esse livro para conseguir entender um pouco. Então, antes de eu realizar os meus pequenos investimentos e começar a aprender sobre isto, sobre investimentos e mercado financeiro, preciso gravar alguns vídeos primeiro sobre teóricos. Na verdade, eu vou gravar esse livro, todos os tópicos, mas sempre trazendo comentários e verificando o texto, né? A minha pretensão por aqui, como já disse, é investir no mercado financeiro e realizar investimentos, tanto em renda fixa ou renda variável, todos os produtos financeiros que permitam que eu coloque até R$100. Aqueles que exijam ou que vão exigir um montante maior, eu não sei se conseguirei, porque eu sei que existem muitos produtos financeiros que é necessário colocar um valor alto, né? Bem alto, inclusive. Mas talvez entre R$100 e R$500 eu consiga, porque a minha ideia apenas não é viver apenas de rendimentos, não. Mas é aprender mesmo sobre cada produto financeiro. Esse é o meu plano por aqui. Mas estou iniciando primeiramente, gravando estes vídeos aqui no canal sobre mercado financeiro de forma teórica. Então vamos ao conceito, né? A economia alerta ainda para a conhecida lei dos rendimentos decrescentes, extraída da relação verificada entre um fator de produção, mão de obra, por exemplo, e o bem produzido. Essa lei descreve que unidades adicionais de fatores de produção, como a mão de obra, e o bem produzido. Essa lei descreve as unidades adicionais de fatores de produção, promove incrementos na produção, porém a taxas decrescentes. Então, nós vamos ver no exemplo, né? Ter mais funcionários não quer dizer que você tenha, de fato, uma produção melhor, porque o incremento de ganho nesta relação, ele é decrescente. Nós já vamos verificar essa diferença num exemplo. Os acréscimos de produção vão se reduzindo à medida que se incorporem ao processo mais fatores de produção, ou seja, a parte fixa torna-se cada vez menor por fator de produção introduzido. Então, vamos ao exemplo, lei dos rendimentos decrescentes. Vamos pensar no exemplo de agricultores. Então, nós temos aqui nesta tabela, ou neste quadro, né, 4 colunas com 5 linhas. Cada coluna, a primeira coluna mostra o número de agricultores, partindo desde o agricultor 0 até o agricultor 4. A segunda coluna trata sobre a produção total em sacos. A terceira coluna, produção por unidade de mão de obra. Então, a produção total dividido, né, pela quantidade de mão de obra. E, por fim, a última coluna, que mostra a lei dos rendimentos decrescentes, na prática, a produção incremental, ou seja, a diferença entre a produção total por lavrador e a anterior, essa diferença incremental, dividido pela quantidade de mão de obra. Também de forma incremental. E aqui nós vamos verificar então que existe de fato essa lei dos rendimentos decrescentes. Existe lei dos rendimentos crescentes, mas essa não anula de forma alguma essa questão da lei dos rendimentos decrescentes. Então vamos começar aqui, lavrador, para a quantidade de um agricultor nós temos uma produção total de 7.000 sacos. Uma produção por unidade de mão de obra, então, de 0, porque 7.000 dividido por 0, né? E uma produção incremental de 0 também, porque não houve anterior. Agora, no caso de nós termos, veja, nós estamos observando o fator de produção mão de obra para entender a lei dos rendimentos decrescentes. Agora, quando nós temos um agricultor, nós temos uma produção total de 10.000 sacos. E a relação produção-unidade de mão de obra é 10.000. Por quê? 10.000 dividido por 1 é 10.000. Agora, a produção incremental dividido pela unidade de mão de obra. Então, a produção incremental é o seguinte, a primeira conta que se faz é 10.000 para um produtor, subtrai-se a produção total anterior, que é 7, então sobram 3.000 sacos. Dividido por um lavrador, então nós temos uma produção incremental de 3.000. Vamos agora no caso em que nós temos 2 agricultores. No caso de ter 2 agricultores, uma produção total de 12.000
sacos, sendo que a relação produção-unidade de mão de obra é 6, ou seja, 12.000 dividido por 2. Então essa é a relação produção por mão de obra. Já com relação aos rendimentos decrescentes, a produção incremental neste caso é 12.000 menos 10, ou seja, 2.000 dividido pela unidade de mão de obra. Nesse caso, apenas houve um acréscimo de mão de obra. Então, 2.000 dividido por 1, 2.000. Veja que já partimos de zero, produção incremental, relação produção incremental, unidade de mão de obra zero, fomos para as 3.000, já estamos em 2.000. Veja o que acontece daqui em diante. No caso de 3 agricultores, então, produção total de 13.500 sacos. Relação produção unidade de mão de obra. Então, nós temos 13.500 por 3, que dá 4.500 sacos por unidade de mão de obra. E a produção incremental, veja só como reduz. 13.500 de produção total menos o anterior, para 2 agricultores, 12.000. Ou seja, nós temos o valor de 1.500 sacos produzidos. E nós tivemos um incremento de mão de obra de 2 lavradores para 3. Então, 1.500 por 1, nós temos então a relação produção incremental dividido pela unidade de mão de obra, 1.500. Olha só como já reduziu. E por fim, no último exemplo, nós temos 4 agricultores, produção total de 14.000 sacos. A relação produção por unidade de mão de obra fica 14.000 dividido por 4, 3.500 sacos produzidos por unidade de mão de obra. E na produção incremental, a última coluna, 14.000 menos 13.500, nós temos então 500 sacos de produção incremental, dividido pela variação de unidade de mão de obra, ou seja, 1 de 3 para 4, nós temos então uma produção incremental de 500. E isso aqui mostra que, de fato, ocorre então a lei dos rendimentos decrescentes, no caso de fatores de produção. Essa lei é fundamental importância para a economia e a avaliação tecnológica, permitindo melhor entendimento entre as variações e as quantidades produzidas. É interessante, o comportamento da lei dos rendimentos decrescentes não apresenta sempre a mesma regularidade. Algumas vezes as taxas de variação decrescente somente começam a ocorrer após a inclusão de uma quantidade maior de fator variável da produção. É interessante ressaltar ainda que algumas situações de comportamento positivo da produção em que todos os fatores se elevam conjuntamente na mesma proporção ou em certos casos as proporções maiores, como é o caso de escalas industriais de fabricação. Esse fenômeno se verifica em casos de produção em massa em que são destacados os ganhos de escala e são influenciados pela disponibilidade de energia abundante e barata, seja energia nuclear, por exemplo, padronização e especialização da produção, robotização, além de vários outros desenvolvimentos tecnológicos. Bom, então no vídeo de hoje a gente entendeu que de fato existe uma lei de rendimentos decrescentes e que isto é um assunto importante para entender um pouco sobre mercado financeiro, porque é preciso ter essa consciência de que existe a lei dos rendimentos decrescentes para qualquer situação, não só para fatores de produção, né? Para qualquer situação existe isto comprovadamente. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre curva de possibilidade de produção para avançarmos nessa playlist. E hoje eu precisarei desligar a minha câmera manualmente, perdi a conexão, né? Vídeo passado eu tratei sobre o quê? Também sobre rendimentos decrescentes. Valeu!